Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Enquanto o ministro Alexandre de Moraes tenta acabar com a vida de algumas e muitas pessoas, o Senado Federal já marcou a data para ouvir o ex-assessor de Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal que tem intimidado pessoas, colocado pessoas na cadeia, tem sido mais do que um presidente da República, tem sido um verdadeiro ditador no nosso país. Isso foi só comparado lá na década de 40, 50, quando tínhamos lá o homem do bigodinho que mandava e desmandava no mundo. O ex-assessor que já disse em várias entrevistas que tem medo de morrer ou de ser morto pelo próprio ministro, já sabemos que se esse ex-assessor trouxer à tona tudo o que está guardado, meus amigos, se preparem, porque teremos um verdadeiro impeachment para acontecer. O senador Eduardo Girão veio à tona e disse que já tem data marcada para ouvir o ex-assessor de Alexandre de Moraes, que já disse, ou é melhor ele fugir do país, ou eles vão matar ele. Paz e bem para você, dia 22 de abril, com uma grande notícia aqui diretamente do plenário do Senado Federal nessa terça-feira. Você precisa descobrir a verdade do que está acontecendo no país. E, finalmente, nós conseguimos marcar a audiência pública para ouvir o senhor Eduardo Tagliaferro, assim como o seu juiz auxiliar, assim como o próprio ministro e também o jornalista Sérgio Tavares, que revelou, inclusive, risco de morte do jornalista que teria conversas privadas revelado isso. É importante você saber que nós incluímos hoje também o jornalista Glenn Greenwald para que ele possa também vir ao Senado, já que ele tem muito arquivo que uma parte apenas foi divulgada, depois parou. O Brasil tem o dever de revelar isso, o Senado do Brasil e a sociedade saber de tudo que está por baixo dos panos. Próxima terça-feira, às 11 horas, será essa audiência pública confirmada e eu pedi proteção policial para ele, para o senhor Tagliaferro. Um grande abraço. Com certeza, ele deve e não só merece uma proteção policial, porque ele já disse que teme muito mais ser morto pelas mãos do ministro do que qualquer outra coisa. Se ele pudesse, ele fugia do país. Isso não é uma declaração de alguém, né, que trabalhou para um ministro do Supremo Tribunal Federal e que, nos seus autos, diante de trabalhar para a justiça, nem deveria estar fazendo um discurso desse. Eu quero mostrar para vocês que o requerimento do senador já está na mesa e ele vai acontecer no dia 29 desse mês. Então, meus amigos, se preparem, porque se algo fugir do controle, já sabemos quem, que horas e no momento em que foi. O senador conseguiu aprovar a audiência pública para ouvir não só Tagliaferro, como o Alexandre de Moraes e também Sérgio Tavares. Ele disse que é um marco, é um histórico essa audiência ter sido marcada e que isso vai mudar o rumo da política do nosso país. Para quem não lembra o que aconteceu, nós mostramos aqui que o advogado, a Polícia Federal tinha indiciado o ex-assessor de Moraes em uma investigação sobre diálogos do ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal já está atrás de provas e o inquérito foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. A pergunta que fica é quem vai investigar e quem vai bater o martelo sobre esse inquérito. Vão levar para a primeira turma, para a segunda turma ou vão levar para o plenário do Supremo Tribunal Federal? Para a Polícia Federal, Tagliaferro praticou de forma consciente e voluntária a violação do sigilo funcional, sendo que ele ocupava uma função de confiança na Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação no Tribunal Superior Eleitoral. No documento, de 21 páginas, a Polícia Federal reuniu arquivos do celular do ex-assessor para apontar que houve vazamento e ele ocorreu de forma proposital, tudo para colocar Alexandre de Moraes contra a parede. A Polícia Federal afirmou que o diálogo deixou evidente que Tagliaferro divulgou ao jornalista informações que foram obtidas enquanto ele elaborava
e também trabalhava na Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Estas informações deveriam ser mantidas em sigilo. Mas, claro, ele ficou com medo e qualquer um dentro da posição dele faria o mesmo. Ele preferiria guardar as informações e morrer ou trazer essas informações e ter uma chance de ser protegido pela justiça. E assim foi colocado. Portanto, é necessário concluir que o intento da publicidade daquelas informações era arranhar a imagem do ministro do Supremo Tribunal Federal, questionar-lhe a imparcialidade na condução dos procedimentos mencionados na Suprema Corte e, por fim, turbar ainda mais o cenário político-social do nosso país, de modo que as investigações acerca das organizações criminosas não seguissem o curso natural. Agora, a Procuradoria-Geral da República vai analisar o relatório da Polícia Federal e decidirá se há elementos para apresentar a denúncia na Justiça e se solicitará mais diligências e se arquivará o caso ou se ele virá à tona. O caso passou a ser investigado pela Polícia Federal após conversas do ministro indicarem que Moraes teria usado o TSE para investigar bolsonaristas. Isso aqui, meus amigos, não precisa nem de uma investigação para saber de uma coisa dessa. Com a autoridade, o medo, o poder, né, a intimidação que Alexandre de Moraes tem imposto e mostrado para a sociedade, ele não precisaria nem mesmo investigar. Ele conseguiria essas investigações e provas sem fazer muito esforço. Mas é claro, ele não queria que isso vazasse. Segundo as mensagens, a reportagem, o setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral foi acionado de forma não oficial pelo gabinete do ministro do Supremo durante e após as eleições de 2022. As mensagens com pedidos informais teriam sido enviadas por Ayrton Vieira a Eduardo Tagliaferro, um perito criminal que à época chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Tagliaferro deixou o cargo em maio de 2023 após ser preso sob suspeita de violência doméstica contra a sua esposa. Isso aqui é muito sério e muito grave. Só deixa muito claro para nós que precisamos sim que isso venha à tona. Tomara que eles consigam, né, proteger esse ex-assessor, porque no nosso país sempre acontece alguma coisa estranha com aqueles que enfrentam a esquerda. Eu já volto com mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho das notificações.